Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Corações ao Alto. Hoje nós vamos falar sobre esse período do Advento, que é um período muito rico na liturgia da igreja, e como será que podemos tirar mais frutos e mais graças espirituais neste tempo até o Natal. Então, em primeiro lugar, queria agradecer a todos por estarem aqui. Quem está vindo pela primeira vez já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. E lembrando que a gente já está com as vendas do Devocionário Planner 2026. Vocês receberão junto com o Planner o saquinho de veludo e uma imagem maravilhosa de Nossa Senhora de Guadalupe, que eu acho que não está aqui porque o meu filho pegou a minha, mas eu vou deixar o link aqui no vídeo para vocês darem uma olhada. Então, para quem não sabe, o Advento ele é o início do tempo litúrgico. Então, nessa edição do Planner, por exemplo, eu coloquei uma roda litúrgica para vocês, e aqui dá para visualizar bem, né, que o início do ano litúrgico é exatamente no primeiro dia do Advento, e não é no 1º de janeiro, como a gente pode intuir. Por que isso acontece, né? O Advento ele é dividido em 4 domingos. Então, são 4 domingos, né? Se vocês pensarem na coroa do Advento, é uma forma muito fácil de associar as 4 velas aos 4 domingos do Advento. E esse período litúrgico, ele nos convida a quê? Nos convida a um dever, que é o dever de vigiar, tá? Então, vejam que interessante, uma coisa para vocês nunca mais esquecerem. A igreja, como ela é muito sábia, né, e muito pedagógica, ela propõe tempos litúrgicos bem específicos antes de festas importantes. Então, se a gente for pensar, né, quais são as 2 maiores festas da igreja? É a Páscoa, em primeiro lugar, e o Natal, em segundo lugar. E antes da Páscoa, nós vivemos um período de 40 dias, que é a Quaresma, que é um período muito específico, muito determinado, que é o período em que a gente é chamado a quê? A penitência, a conversão, né? E o período do Natal, né, a festa do Natal também é precedida por um tempo específico, que é o do Advento, né, que é Advento, ele vem dessa palavra em latim, adventus, que significa chegada, vinda, né? Então, todos estão esperando a vinda do Messias, que vai nascer na noite de Natal. Então, vejam, quanto mais preparados nós estivermos durante esse período litúrgico, seja na Quaresma, seja no Advento, mais graças nós vamos receber nas suas festas. Então, por exemplo, vocês, esse ano, para mim, por exemplo, foi o ano que eu mais vivi a Quaresma. Parece que cada ano, né, a gente vai se formando mais ao longo do ano, a gente vai aumentando a nossa intimidade com Jesus, a gente vai vivendo com mais profundidade os períodos litúrgicos. E essa Quaresma, por exemplo, eu percebi que eu levei mais a sério minhas penitências, as minhas leituras. Então, eu vivi muito melhor a festa da ressurreição, né? Porque o meu coração estava ansioso pela festa da Páscoa, né? Porque a gente estava sofrendo junto com Jesus para depois ressuscitar com ele. E agora nós estamos esperando a vinda do nosso Salvador, que é a festa do Natal. E olha só que interessante, né? O Advento, ele é chamado de Advento, mas a gente pode entender como se a humanidade vivesse 2 adventos. Então, a humanidade viveu o primeiro advento, né? Então, os nossos antepassados do Antigo Testamento, eles viveram o período até a chegada do Messias nessa espera. Então, eles foram profetizando a vinda do Messias, foram ansiando que viesse o Salvador do mundo, até um momento que ele se encarnou no seio da Virgem Maria, pelo sim de uma mulher, né? Uma mulher que se fez escrava do Senhor pela sua plena liberdade de acolher o Filho de Deus feito homem, né? Esse que é o mistério da encarnação. Então, antes que alguém fale, o Natal a gente vai cantar parabéns para Jesus, né? Tem gente que fala, o Natal é o aniversário de Jesus. Gente, o Natal, ele é esse grande mistério de que Deus, né, em sua infinita misericórdia, escolheu o próprio Filho para se humilhar e encarar, né? Se encarnar e encarar a figura humana. E mais do que isso, né, ele se humilhou uma segunda vez, que foi na verdade eu já expliquei isso na aula, mas foram várias humilhações, mas digamos, a segunda humilhação foi justamente ter nascido pobre, ter nascido simples. Por quê? Porque se nosso Senhor tivesse nascido em um trono, como um rei, como um príncipe, ele teria aquele reconhecimento humano,
né, que todos os reis e os príncipes recebem, né? Todas as pessoas de alta sociedade já recebem de tabela, né? Mas não, ele quis nascer muito escondido, né, num estábulo onde os animais comem, onde os animais vivem, né? Ele foi rejeitado numa das hospedarias, ele foi rejeitado da sua própria cidade de Nazaré, porque eles tiveram que ir para Belém, né? Tiveram que se humilhar, né, e seguir as leis humanas, sendo que ele era Deus, né? Ele se sujeitou a isso. Então essa foi uma grande humilhação, né? Já é gigante a humilhação de tomar nossa carne, né? Que é uma carne pecadora, uma carne caída, né? E ele escolheu, né? Deus Nosso Senhor quis redimir a humanidade. Ele quis dar uma nova natureza para o homem que até então estava com a natureza caída. Bom, então esse período, né, é um período maravilhoso e a igreja nos chama a vigiar. E, gente, até ontem eu tinha preparado essa aula falando um pouco dos símbolos do Natal, falando um pouco o que era vigiar, o que era esse tempo do Advento. Mas eu li um sermão do Cardeal Newman, que tem nesse livro aqui. E assim, eu fiquei extasiada por esse sermão. Eu vou tentar encontrá-lo e tentar disponibilizar aqui, né? Não sei se tem só no livro, se tem algum PDF, mas, gente, só pelo capítulo 3 já vale vocês comprarem esse livro, tá? Da Cultor de Livros. É um sermão que se chama Vigiando. E esse sermão, gente, você termina, né? É uma homilia, você termina, você fica assim, meu Deus, né? Eu preciso me converter. É uma chamada que o Cardeal Newman explica o que significa vigiar, né? Então, nessa homilia, ele vai falar o seguinte, que esse momento do Advento é o momento da gente finalmente se decidir a parar de ter uma religião mundana. E ele fala esse termo, né? Ele fala religião mundana. E aí, claro que é muito forte ouvir isso, né? Então ele fala, olha, o tempo do Advento é justamente para aqueles católicos que tomam a religião como a principal coisa da vida deles, mas eles não vivem assim, né? Ou seja, é para nós. É para nós que a gente ainda está muito extasiado pelas coisas do mundo e está deixando de amar a Deus por Ele mesmo, né? A gente se acostuma com os prazeres da vida a tal ponto que a gente não quer abrir mão de certas coisas, de certas comodidades, e a gente não pode nem pensar em perder algumas coisas e alguns confortos que a gente tem. E por que ele fala isso sobre vigiar? Ele explica o que significa essa palavra, né? E aí, com base em que ele explica isso? Então, é muito profundo, eu queria muito que vocês prestassem atenção, porque vai ser tema de oração de vocês, para vocês se prepararem para o Natal. E lembrando, né, eu não sei se quem de vocês ouvia isso quando vocês eram pequenas, mas é uma figura muito bonita de pensar que as nossas boas ações nesse tempo de Advento, né, especialmente nossas ações para Deus, na oração, na missa, no terço, né? As nossas boas ações, elas vão transformar o nosso coração num presépio, né? Como você fala para uma criança, olha, cada boa ação que você fizer vai ser uma palhinha a mais na manjedoura do menino Jesus, para ele nascer num lugar fofinho, né? E ele não nascer num lugar duro. Então, esse tempo de preparação e esse tempo de vigilância é justamente para preparar o nosso coração. E eu sempre gostei muito desse evangelho do Advento, que é próprio do Advento, que ele fala assim: velai sobre vós mesmos, ou seja, está em alerta, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso de comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida, para que aquele dia não vos apanhe de improviso. Vigiai, pois, todo o tempo e orai, a fim de que vos torneis dignos de escapar a todos estes males que vão acontecer. Então vejam, esse evangelho, ele é um alerta para nós, né? Ele está dizendo o seguinte, que a gente não pode ter o coração dividido. A gente não pode ter o coração na comida, o coração na bebida, né? O coração nas preocupações da vida, o coração nas coisas mundanas. Por quê? Porque se a gente tiver o coração nessas coisas, a gente vai estar deixando de vigiar. E aí o evangelho, ele explica muito bem o que é vigiar, né? Então, por exemplo, se o senhor da casa soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não o deixaria invadir a casa, né? Aí fala em outro momento, vigiai, pois visto que não sabeis quando o senhor da casa voltará, para que, vindo de repente, não o encontre dormindo.
E se vocês se recordarem, tem aquela parábola das virgens nécias, né? Eram 10 virgens que iam entrar no casamento, né? Iam encontrar o seu noivo. 5 virgens estavam com o azeite da lamparina cheio e 5 não. Então, as virgens nécias, que são 5 virgens nécias, elas o que? São imprudentes. Então, elas chegam, né, para encontrar o esposo sem o azeite para deixar a lamparina acesa. Então, elas são imprudentes, né? E aí, quando elas saem para buscar mais azeite, o noivo abre a porta, as 5 virgens prudentes entram e as outras ficam de fora. E o que simboliza isso? Simboliza justamente a segunda vinda de Cristo, né? Então, o advento, ele diz tanto em sentido do nascimento do nosso Senhor, que é o que nós comemoramos no Natal, e também nos chama a vigilância para a segunda vinda de Cristo. Então, vejam que profundo que é esse período. Não é simplesmente, nossa, que legal, né? Jesus vai nascer, vamos ver o presépio, né? Vamos adorar o menino Jesus, vamos cantar a Adeste Fidelis, né? É muito mais do que isso. A gente é convidado, a igreja nos exorta a meditarmos e a vigiarmos para a segunda vinda de Cristo, pois nós não sabemos o dia nem a hora. Por isso que todas as leituras, qualquer missa que vocês forem nesse período, é tão rico. Porque qualquer missa, seja de semana, seja de domingo mesmo, você vai ver leituras, salmos, evangelhos, todos em torno dessa temática de vigilância, tá? Então, se a gente meditar aqui nesse vídeo comigo, vocês vão estar mais preparadas também para tirar frutos, né, dessas leituras da missa. E aí, essa segunda vinda vai ser exatamente assim. A gente não vai saber quando Deus vai nos chamar, né? A gente não vai saber quando ele vai vir e vai separar o joio do trigo, vai separar os lobos dos cordeiros. A gente não sabe. E será que a gente vai estar preparado? Como vai estar o nosso coração? E se você ler essa homilia do Cardeal Newman, você vai perceber que você não está preparado, né? Tanto é que eu faço várias anotações, né? Assim, no livro. E aí teve até uma hashtag, eu coloquei hashtag socorro. Eu falei, meu Deus do céu, porque eu me encaixo nisso, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso mudar para ontem. Então, olha só que incrível, né? O jeito que ele vai explicar. Eu vou fazer umas perguntinhas para vocês e vocês vão ver se a carapuça vai servir, tá bom? Se vocês precisam vigiar mais, se vocês precisam aproveitar o advento para se converter de verdade e para voltar o coração para Deus, né? Deixando as coisas do mundo de lado. Ele diz assim, Cardeal Newman, o que é vigiar? Para a gente entender com profundidade o que é vigiar. Creio que isso possa ser explicado da seguinte maneira. Você conhece o sentimento corriqueiro de esperar a vinda de um amigo e ele se atrasa? Né? Então você está esperando alguém e a pessoa se atrasa. Como que está o seu coração? Você sabe o que é estar numa companhia desagradável e desejar que o tempo passe e o tempo não passa, e você deseja se ver livre daquilo, né? Isso também é vigiar. Você tá assim, ó, meu Deus, quando que a pessoa vai embora, né? Você tá com aquele coração aflito, né? Você sabe o que é estar ansioso para que algo aconteça ou o que é suspense sobre algum acontecimento importante que faz o seu coração bater quando você se lembra dele? E sendo a primeira coisa de que se lembra ao acordar, né? Então você tá dormindo, de repente você acordou, meu Deus, eu esqueci de pagar uma conta. Será que você tá nesse estilo de vigilância? Você sabe o que é ter um amigo num país distante, esperar notícias dele e perguntar-se dia após dia o que ele está fazendo, se ele tá bem, se ele tá salvo, né? Quando que ele vai voltar? O nosso coração está assim, diante de Deus, diante da vinda de nosso Senhor? Você sabe o que é viver com uma pessoa que está presente, a qual seus olhos seguem os dela, cuja alma você lê, em cujo semblante você vê todas as mudanças, cujos desejos antecipa, a quem você sorri quando ela sorri, se entristece em tua tristeza, e por quem você se abate quando ela está aborrecida e se alegra em seus sucessos? Jesus é assim para você, né? Você está pendente de Jesus a cada segundo, né? Vigiar por Cristo é um sentimento como todos esses, na medida em que os sentimentos deste mundo são adequados para expressar os do outro. Espera por Cristo aquele que tem uma mente sensível, vamos ver se a nossa mente é assim, sensível, ansiosa e apreensiva. Aquele que está desperto, vivo, alerta, zeloso em buscá-lo, em honrá-lo. Aquele que o vê em tudo o que acontece e que não ficaria surpreso, nem agitado, nem espantado se descobrisse que ele está finalmente vindo. Então, gente, olha só.
Nas aulas do Clube do Livro, né, do Corações ao Alto, eu sempre começo com um examezinho de consciência, né? Faço umas perguntinhas para ver se a gente precisa daquela virtude. Então, veja, o Cardeal Newman fazia também isso. Ele fazia perguntinhas para ver se a gente realmente necessita de uma mudança. E claramente a gente necessita de uma mudança. É só vocês lerem aqui. E aí vejam, né? Olha que bonito. Aquele que o vê em tudo que acontece. Será que tudo eu enxergo a mão de Deus? Será que tudo eu enxergo como um carinho de Deus? Será que tudo eu ouço a voz de Deus falando comigo? Né? Muito provavelmente vocês vão responder que não, né? A menos que você já seja uma pessoa bem, assim, bem elevada, bem virtuosa, que eu espero que você seja. Mas a maioria das pessoas tá nisso, de que eu quero amar muito a Deus, eu quero viver bem o advento, mas o meu coração tá nesse nível, né? Mas, se Deus nos convida a vigiar, se Deus nos convida a viver bem esse período litúrgico, é porque Ele confia em nós. Ele sabe que nós somos capazes, pela graça, de amá-lo com esse coração. Porque é para isso que nós fomos criados. A gente não foi criado para dar metade do coração para Deus, metade para as criaturas e faz uma rachadinha, né? Não é isso. Ele nos criou para que, que nem aquele evangelho de São Lucas, né? Amá-lo com toda a nossa alma, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso coração, com toda a nossa força. É assim que nós somos chamados a amá-lo, né? Inclusive, isso é um mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E se você olhar qualquer biografia de santo, qualquer, se você tiver uma que você ama, pode escrever aqui nos comentários também, que vocês notam isso na vida dos santos. Mas se você pegar, por exemplo, Santa Teresinha, que eu li recentemente, né? Tudo ela falava... Eu não me lembro de nunca ter ofendido, né, de plena liberdade a Deus. Eu não me recordo de ter desagradado a Deus pela minha própria vontade. Né? Então, Santa Teresinha, qualquer coisa, ela falava, o que o meu Senhor gostaria? Né? Santa Teresa d'Ávila chamava Jesus de Vossa Majestade. E ela falava, o que Vossa Majestade deseja agora? Né? Então, tem um poema tão bonito de Santa Teresa d'Ávila, vocês pesquisem depois, chama... Nas mãos de Deus, né? Minha filha até decorou para recitar para as carmelitas. E assim, é de chorar esse poema, é de chorar. Eu vou até colocar aqui na descrição. E aí, nesse poema, Santa Teresa d'Ávila fala, que mandais fazer de mim, né? Você me quer na pobreza ou na riqueza? Ela vai falando tudo que ela diz que ela está disposta. A vida dela é uma folha em branco para Deus. O que ele quiser escrever, que ele possa escrever, né? Então, São José Maria... É bem bonito naquela biografia de O Homem de Vila Tebre, não sei se vocês já leram, mas mudou muito a minha vida. São José Maria, ele via qualquer coisa do mundo e sobrenaturalizava, né? Então, por exemplo, um dia ele estava na frente de uma casa e aí ele viu a casa, o número 103. Aí na hora ele falou, olha, é um Deus, 3 pessoas da Santíssima Trindade e um zero que sou eu no meio. Então, era incrível, assim. As pessoas que conviviam com ele falavam que absolutamente tudo fazia ele lembrar de Nosso Senhor, né? Tudo, até nos sonhos. Fazia oração até durante o sonho, né? Então, é isso que o Cardeal Newman quer dizer sobre vigiar. E sabe que tem uns trechos muito bonitos aqui, né? Dizendo que, ao mesmo tempo que nós meditamos e sofremos junto com Jesus na cruz, né? Porque nossa vocação é abraçar nossa cruz, nós também nos alegramos pensando na sua vinda. E aí, olha só, né? Ele fala, será que aqui é um outro trecho, assim, bem forte, né? Que ele fala, será que eu vou pedir mais tempo para Deus se ele me chamar? Então, ele fala, benditos os servos que estarão preparados. Poucos abrirão para mim imediatamente quando eu bater. Jesus dizendo, né? Então, se Nosso Senhor bater e falar, olha, chegou sua hora, vamos lá, Ana Clara, tipo, já era, sabe? O seu tempo acabou, né? Aí Jesus diz, poucos abrirão para mim imediatamente quando eu bater, né? Quem de nós estaria falando assim, estou pronta, tudo zerado, tudo em dia, fiz tudo que eu deveria, amei tudo que eu deveria ter amado, fiz as obras que o Senhor me pediu, né? Santifiquei meu trabalho. Será que a gente vai estar assim, né? De prontidão? Aí Jesus diz, eles terão, as pessoas, né? Terão algo a fazer primeiro, terão que se preparar,
terão que se recuperar da surpresa e confusão que os atingirem na primeira notícia da minha vinda, e precisarão de tempo para se reunirem, a chamar a si seus melhores pensamentos e afetos. Sentem-se muito bem como já estão, e desejam servir a Deus como são. Estão satisfeitos em permanecer na terra, não querem se mover nem querem mudar. Então, veja, se a gente gosta muito da nossa vida, se a gente é muito apegado, e se uma doença, ou um desemprego, ou uma guerra, ou qualquer coisa nos tira a paz, é porque no fundo, a gente está apegado à nossa circunstância. A gente está apegado ao que a gente tem agora. E isso é o oposto de ter um coração vigilante, né? Um coração vigilante é um coração que não está acomodado, sabe? É um coração que fala assim, Senhor, eu anseio a sua vinda, essa terra não é a minha terra definitiva, né? Não é aqui que o meu coração repousa, não é aqui que o meu coração sente a paz em plenitude, né? Então, é isso que ele diz, né? Então, ele fala exatamente isso, que existe um perigo de uma religiosidade mundana, né? Mistura a religião e a descrença, que serve a Deus de fato, mas ama as modas, as distinções, os prazeres, os confortos da vida, que sente satisfação em ser próspero, gosta das pompas das futilidades, vestuários, casa, móveis, assuntos domésticos, corteja os grandes e visa ter uma posição na sociedade. Então, gente, esse sermão, pelo que vocês podem perceber, é bem duro. É bem duro. E eu acho que Nosso Senhor quis que eu lesse isso daqui ontem para eu poder comunicar isso para vocês, sabe? Porque senão a gente vai viver uma vida muito dupla. A gente vai achar que as duas coisas se conversam, né? Então eu posso ter de tudo, do bom e do melhor, e eu posso colocar meu coração nas coisas daqui, e ao mesmo tempo eu posso colocar as coisas nas mãos de Deus, né? E lembrem daquilo, né? Que Deus nos exorta, ele fala, Jesus Cristo no Evangelho, ele fala, não podeis servir a dois senhores, ou amará um e odiará o outro, ou amará o outro e odiará aquele, né? Então a gente não pode amar a Deus e ao dinheiro, né? Ou seja, a Deus e aos bens da terra. Então, se a gente é chamado a vigiar, é justamente para quê? É um convite a gente se desprender das coisas daqui, né? A gente não considerar que aqui é o que nos traz a felicidade. E eu acredito, né, que para todas aqui, especialmente para as mulheres, porque a maioria de vocês são mulheres, né, a gente muitas vezes acaba caindo muito no superficial, sabe? A gente se perde e não é por mal. Às vezes não é por mal, assim, nossa, Senhor, eu quero te trocar por um colar de pérolas. Jamais, né? Não é isso. É o quê? É a gente se distrair e deixar nosso coração à deriva, né? A gente não ir puxando o nosso coração pro alto, sabe? A gente fala, ai, corações ao alto. A gente acha que é um processo natural. Nosso coração vai começar a ir pro alto porque eu tô começando a rezar e ele vai. Não é assim, não, né? O nosso coração é assim, é como se fosse uma âncora que quer puxar a gente toda hora para baixo. A gente vai lá, com muito esforço, e joga ele um pouquinho mais para cima. E um pouquinho mais para cima é com esforço, né? Porque a gravidade puxa nosso coração para baixo, né? Puxa pra gente ser cada vez mais rasteiro. E o tempo do Natal é bem perigoso para isso. É bem perigoso. Porque a gente vê as pessoas postando coisas lindas de Natal, decorações maravilhosas. Aí, de repente, você já tá no Mercado Livre fazendo compras de 1 milhão de enfeites de Natal. E aí você já tá pensando nos presentes. Aí você já tá pensando no lookinho do Ano Novo. E aí você já tá pensando, né, nossa, em toda a comida maravilhosa que você vai servir. E aí, o que acontece? O tempo do advento passa em um segundo. Chega a noite de Natal e você fala, nossa, saiu tudo como eu queria exteriormente, mas o meu coração tá vazio. Meu coração se preparou, meu coração fez leitura sobre o advento, meu coração rezou melhor o terço, meu coração prestou atenção na missa, né? Meu coração fez atos de caridade ao longo desse advento, que também é algo que a igreja nos convida a fazer, né? A servir aos demais, a ajudar, a dar esmolas e tudo. Meu coração fez isso? Ou eu tava tão, né, tão inebriada, assim, tão maravilhada com os enfeites, com as luzinhas, com não sei o quê, que eu me perdi, né? Então, é isso que fala esse evangelho, né? Cuidado, para velai sobre vós mesmos. Velai, autocontrole, autodomínio, né? Se você precisa comprar enfeite de Natal, você vai ter um tempinho no seu relógio, um lembrete falando assim, olha, do 12:30 até uma da tarde,
eu vou pesquisar enfeite de Natal porque eu quero receber minha família no Natal e tem que estar uma casa bem iluminada, bem bonita. Perfeito, maravilhoso. Mas isso não vai roubar o seu dia, não vai roubar seu pensamento, não vai deixar de você fazer boas obras por conta disso, né? E principalmente as mulheres, a gente é muito levada por comparação, né? Falando assim, nossa, tal pessoa, olha que demais, ela vai fazer um ano novo não sei onde, vai viajar para não sei onde e não sei o quê. Não vamos nos deixar levar por isso, sabe? Se necessário, vamos silenciar também um pouco as redes sociais. Vamos realmente falar, Senhor, o que é o maior presente que eu posso te dar nesse Natal? Né? É um coração convertido, é um coração contrito. E para isso é essencial, é fundamental a prática da confissão. Né? A prática da confissão, né, que eu tenho vídeo também sobre isso, você. É aquele que tem uma frase tão interessante, né, que fala: a confissão é o único tribunal que você entra, que o réu é confesso e entra e sai absolvido. Né? Então, você entra e fala, nossa, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Eu tô arrependida daquilo outro, né? Você vai olhar para o seu ano, fazer um balanço do ano. Você pode até confessar coisas que você já confessou, né? Então, você fala, Senhor, eu quero confessar por todas as vezes ao longo do ano que eu cometi pequenas mentiras por vaidade, né? Porque eu não queria a responsabilidade de arcar com minhas próprias faltas. Você vai fazer um examezão, assim, geral. E você vai entrar, né, nesse período, você vai receber Nosso Senhor na Eucaristia, como realmente recebendo na comunhão, preparando um presépio para o Nosso Senhor nascer de novo no seu coração, né, para ele nascer nesse novo ano litúrgico que se inicia. Né, e para isso, um coração limpo, né, um coração limpo, um coração penitente. Né, e, então, eu ia falar algumas outras coisas sobre Pinheirinho, sobre Coroa do Advento, mas eu não vou porque eu realmente queria focar nisso. Depois a gente pode ter uma outra aula sobre os símbolos do Natal, uma live, sei lá o quê. Mas eu queria deixar bem registrado, assim, essa ideia, né, do que é essa vigilância. E aí, o Fulton Sheen, ele vai terminar esse capítulo incrível falando o quê, né? Ele fala, chegará o dia em que ele rasgará esse véu, né? Ou seja, o véu que nos separa de nós, e se manifestará a nós. Na medida em que esperamos por ele, ou seja, conforme a gente vai esperando no Senhor, que a gente tem esse coração que tá toda hora, Senhor, Senhor, eu quero ver a sua face, Senhor, eu quero me encontrar com o Senhor, né? Seremos recompensados por ele. Se nós o esquecermos, ele não nos conhecerá. Mas, entre aspas, bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Em verdade vos digo, cingir-se-á, fá-los-á sentar à mesa e servi-los-á. Se vier na segunda ou se vier na terceira vigília e os achar vigilantes, felizes daqueles servos. Fecha aspas. E aí o cardeal Newman termina. Que essa seja a porção destinada a cada um de nós. É difícil alcançá-la, mas é lamentável fracassar. A vida é curta, a morte é certa e o mundo vindouro é eterno. Então, o Advento, gente, é justamente esse lembrete, né? Que eu espero, então, que a cada dia desses 4 domingos até o Natal, vocês possam levantar com essa mensagem, né? Que a vida é curta, a morte é certa e o mundo vindouro é eterno. Né? Que seja um período de muitas graças, que seja um período para a gente se recolher mais, da gente fazer propósitos de oração. Né? Existem livros incríveis para a gente usar nesse período, por exemplo, esse aqui, Sermões para o Advento e o Natal. Eu recomendo muito que vocês tenham esse livro e leiam e grifem esse capítulo 3, que é assim uma coisa de louco. Eu mesma já li 2 vezes entre ontem e hoje. Esse livro aqui, do Homilias do Padre Paulo Ricardo, também tá incrível. Tenho meditações de São Tomás de Aquino, meditações para o Advento, que eu vou colocar também na descrição. E aproveitem para se aprofundar realmente nesse mistério do Natal, né? Eu vou, até o final do ano, até o Natal, eu vou gravar mais um vídeo. A gente vai falar sobre os símbolos do Natal, falar sobre o presépio, quais lições a gente pode tirar do presépio, né? Essa lição de humildade, de desprendimento, o que aprender com Nossa Senhora, com São José, né? Com essas testemunhas mesmo da vinda de Nosso Senhor. Então, espero que tenham gostado do vídeo, compartilhem com quem vocês quiserem e não deixem de aproveitar esse planner maravilhoso dedicado a Nossa Senhora de Guadalupe, que é o Devocionário Planner 2026. Um grande abraço e até o próximo vídeo.